Está começando mais um vídeo do Zcast! O Oscar acabou, mas não acabaram os vídeos? Nice! Isso. A gente vai falar sobre o One Shot que saiu agora há pouco, trazendo de volta Death Note. Antes de você falar a sua opinião, que eu sei qual é a sua opinião. Não, minha opinião eu adorei, eu achei incrível. Eu quero saber o seguinte, você gostou do Death Note, o primeiro, a original? Gostei. Tem umas coisas japonesas lá, né, que eles fazem, mas eu gosto da história em si, e eu acho que o One Shot ele trouxe uma coisa legal, que foi mostrar as consequências daquele negócio lá meio que reais. Eu achei isso muito bacana. É legal. Cara. Tem que falar que Death Note é uma obra shonen, né, cara? Ou seja, ela é feita pra jovens, bem jovens. Não dá pra dizer que Death Note é um gênio no roteiro, os dois autores, mas dá pra gente dizer que eles escapam muito dos clichês do gênero. Sim, o que eles fizeram que eu acho que chama a atenção de todo mundo que assiste, é falar assim, eu quero fazer um shonen. Shonen, geralmente, você tem as batalhas e você tem aquele negócio assim, o poder de fulano é um poder de planta, então como que o cara vai vencer aquilo se o dele é de água, e água... Sabe qual que é? Tipo aquele negócio meio que Pokémon, assim. Você tem aquela jogada e eu tenho que pensar uma sacada de roteiro inteligente, interessante, pra fazer aquela batalha ser interessante. No caso do Death Note, ele coloca uma coisa meio de racional. Então, tipo, é um cara muito inteligente, sendo investigado por outro mais inteligente do que ele, ou será que não? E cada um tem que tentar ganhar do outro. Isso foi a coisa que fez vender meio que a parada. E aí eu acho que trazer o Death Note... Você tinha no seu Orkut lá aquele L, assim? Não. Ou V, aquela letra maluca? Você tinha. Você é desse, sim. Não sou, não. Eu sei que é. Para de contar as coisas. Trazer a história de novo, trazendo um contexto mais atual, eu achei bem interessante da parte deles, porque os autores eles não estão na decadência de carreira. Sim. Eles estão fazendo grana, eles têm outros trabalhos, eles estão na ativa, entendeu? Então não foi assim, uma maneira desesperada de falar de novo do tema. O contexto que eles trazem para o dia de hoje daquela obra, que foi feita há mais de 10 anos, eu acho que é bem legal, eu acho que é válido. E o One Shot, pra mim, eu até digo que é como se fosse o El Caminho, sabe? Do Breaking Bad. Ninguém queria, ninguém quer, não precisa. Mas é legal. É legal. É o que tem. Não, uma coisa porque eu lembro que quando eu li esse One Shot trazendo, falando depois do que aconteceu, de fato e tal, eu falei assim, tá, eu vou ler. Eu li, terminei de ler e falei, eu achei uma merda, eu achei horrível, não gostei, achei as resoluções estranhas e não achei nem um pouco legal. Eu respirei fundo, tentei lembrar da obra, do contexto geral e falei, tá, tendo em mente o que eu já li de Death Note, que eu sei da história, acho que vendeu mais pra mim. Isso é uma dúvida que eu tenho até pra fazer pra você e pro público que tá vendo. Tipo assim, se você não conhece Death Note, você acha que é aconselhável você entrar por aí, por exemplo? Cara, eu acho que perde muito, porque o próprio questionamento que o arco do One Shot abre é o Ryuk falando que ele quer viver de novo aquilo. E é basicamente o que você não sabe o que é aquilo, você fica perdido. É basicamente o que o leitor quer quando ele abre a primeira página. É o que eu queria ver, é o que todo mundo quer ver, entendeu? É recuperar aquela sensação daquela aventura que teve. E ele fala, eu preciso disso, eu preciso da maçã e eu preciso de um novo light. Tem um link, inclusive, que a empresa deixou e tá traduzido em inglês pra galera ler. Liberaram o acesso, né? Do One Shot. Como é um One Shot, só não sei quanto tempo vai ficar disponível para as pessoas lerem, mas a JBC vai trazer traduzido. Então, se você coleciona, você quer ver em português, você não sabe ler inglês, é interessante que você poder ler. A gente pode falar um pouquinho da sinopse, a gente já citou algumas coisas. Sem spoilers, depois a gente pode tocar um pouquinho nos spoilers pra falar um pouco sobre a história que a gente achou, né? A história basicamente é o Ryuk voltando pra Terra e encontrando um novo jovem pra tomar posse do Death Note. Esse jovem é o Minoru, um cara completamente diferente do Light Yagami, e essa pra mim é a primeira quebra de expectativa tanto do personagem quanto do leitor, né, cara? O Ryuk sempre foi os nossos olhos na história. E ele enxergando um novo jovem que ele acredita ser tão genial quanto o Light, e na verdade o jovem tem outra característica, outras personalidades, né? Tipo, uma maneira diferente de lidar, até com o próprio poder que ele recebe. Mas ele mantém a mesma coisa. Termina a história. Eu quero um cara muito inteligente, porque independente do que ele vai fazer, vai ser divertido ou não, vai ser divertido e eu vou ter um tempo com ele mais estendido. Se for qualquer idiota que for assim, vou matar um cara. Como a galera já conhece, já sabe da mitologia, já sabe que existe um caderno assassino, coisas desse tipo, no primeiro momento que um cara idiota pegar aquilo e começar a agir, vão prender ele e eu vou ter pouco tempo comendo maçãs. Então, pra mim, seria isso. Seria isso, né? Termina a história com o Ryuk falando um pouco interessante as diferentes maneiras que os seres humanos tomam decisões ou se apropriam das coisas. E é basicamente a crítica que tem em relação à primeira parte da história, vamos dizer assim, a obra fechada original, é que quem usa Death Note de início sempre tem a mesma característica. Ou tá usando em prol de si mesmo, ou tá tentando pegar o outro, né? Então, você não tem uma variação do tema. Outra coisa também que eu achei interessante, porque além de eles pegarem um protagonista diferente, com características diferentes, eles trazerem uma discussão social hoje em dia, e bem nacionalista eu achei também,
de você colocar como você vai agir em relação às pessoas que estão juntas a você socialmente. Inclusive tratando com personagens reais da história. Né? Verdade. E eu fiquei tipo, uau, e é atual. Então você fala... Bem legal, né? Parece ser corajoso. Né? Assim que a gente recebeu o release da JBC, eu fiz uma live lá no Instagram, então corre lá pro Instagram pra você ficar acompanhando essas coisas que acontecem, né? Exatamente. Mas logo nas primeiras páginas, quando eu li, a impressão que me passou foi essa. Tá vindo aí uma história que tá mais preocupada com o ambiente, não com o cara. Exato. O próprio personagem, ele dá a entender isso. Ele de cara, ele fala, não, peraí, eu vou abdicar do Death Note agora porque eu tô pensando numa coisa aqui que talvez seja maior e que tenha outros contextos pra serem inseridos. Né? E o Yuki fala, uau, né? O Kira, né, que eu conheço, original, ele jamais faria isso, né? Ele jamais abriria a mão pra pensar assim nos outros. Ele queria pensar em uma coisa maior, mas era muito focado na imagem dele mesmo. Exatamente. Né? Pô, o Light, se você comparar agora Light e Minoru, cara, Team Minoru, pra mim. As coisas mais legais que eu gostei bastante assim, do começo é como eles ambientam isso. Então, se o Kira existiu e foi real, como que a sociedade lidar com isso hoje? Primeiro que a criminalidade de fato diminuiu. Então pessoas ainda acham que ele é um deus, é uma coisa incrível. Outra coisa que pega bastante pesado é que eles falam que desde o começo do ensino fundamental eles estudam a história ética do que aconteceu. Então mostrando que não foi uma coisa boa, mas que ainda assim, se você parar pra pensar, existe algumas consequências positivas pela ação dele. Se você curtiu a ideia do One Shot, então aproveita que a JBC tá trazendo esse mês pro Brasil, já se inscreve aqui no canal pra você acompanhar as próximas críticas que a gente vai fazer. E agora a gente vai falar um pouco de spoilers pra gente poder analisar o final dessa história, que foi um pouco controverso. Muita gente não esperava, muita gente não gostou. Eu particularmente gostei. O que você achou? A princípio eu odiei, como eu falei no começo, eu achei muito ruim. Mas depois eu até gostei. Foi legal, foi interessante que eles trouxeram isso. Eu gostei porque no final da história o Ryuki, ele pega o caderno e fala, cara, você conseguiu usar o Death Note de uma maneira interessante sem escrever nada nisso. Exato, então ele não E isso mata é uma ninguém, coisa né? que eu curti do roteiro, porque quebra a expectativa e traz uma nova abordagem para esse mundo. Né? Então, basicamente, o plano dele é vender o Death Note pra ganhar muito dinheiro. Hoje em dia, as grandes corporações, ou até mesmo países, como é o caso que acontece na história, que os Estados Unidos que adquire, né, que deposita grana. O Trump, né? Você tem o Trump, parece na história, isso é muito louco. Isso é incrível. Você tem hoje um capitalismo moderno, ele é baseado em valores astronômicos que estão acima do próprio bem-estar da população. É tipo um dinheiro que não existe, né? É um dinheiro que não existe, é um dinheiro surreal e que move toda a sociedade como ela é. E aí, quando ele faz uma arma, que é assim como que o próprio Nier, né, que é o L na história, ele fala, o Death Note é uma arma. E mais do que uma arma, ele é um símbolo para quem detém ele. Exato. A nação que tiver o Death Note é a nação que vai dominar o mundo. É como se fosse a arma atômica. Então ele mostra, ele traz pra hoje em dia que tinha, sei lá, na década de 70, 80, em que tinha aquela bipolaridade maluca. Então, tipo, hoje em dia são os Estados Unidos e a China, então ele coloca os dois presidentes. Ele coloca esses dois, né? Não fala que é o Donald Trump, nem fala o nome de ninguém, mas é muito na cara, é o cara desenhado. Então, tipo assim, é muito interessante quando ele assume isso, ele fala, eu vou comprar, e o cara fala, beleza, o cara tá comprando com o dinheiro astronômico, eu vou dar, e aí que tem a sacada que eu achei mais legal, assim. Poxa, olha a sacada do cara, porque ele fala, pô, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar esse dinheiro astronômico, mas se vier pra minha conta, vão me pegar, então pode ser que eu me foda, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra ele depositar o dinheiro astronômico dele dividido pra todo mundo que tem a conta num banco específico do Japão. Isso que é muito louco, cara, porque eu tava analisando a ideia que ele teve, o próprio roteiro diz isso, né? Várias pessoas questionam, né? Nossa, mas por que esse banco? Mas por que isso? Então, se você pega, a ideia dele é um banco que é muito popular no Japão, ele restringe a idade até 60 anos, então dali pra baixo as pessoas vão receber um valor igual ao montante ao total. Isso é legal porque mostra a visão de futuro do Minoru, né? Que ele é um cara que quer distribuir essa renda, não só pra não ser pego, mas porque ele acredita na evolução do Japão como população. Mas isso não é bem explorado, né? Não é bem explorado. Mas ele também não acredita nos antigos, né? Não acredita mais no futuro da nação pela mão dos idosos, né? Pela mão dos mais velhos. No final, acontece um Deus Ex Machina do cacete. Sim, porque eles falam aquele negócio, né? O cara, o Ryu, que ele fala assim, beleza, aconteceu isso, e chamam ele para o mundo dos Shinigamis lá, ele vai lá, etc. E eles introduzem uma nova lei, porque assim, é como se não é mostrado isso no quadrinho, nem antes também, né? Nada desse tipo, mas o rei fala, porra, vocês estão de palhaçada. Não gostei comigo. disso, portanto vou mudar uma regra. Exato. E vou transformar a regra. Virou bagunça. Não vai rolar agora. mais isso. Vai morrer quem vender, vai morrer quem comprar, vai morrer. Vai morrer, isso é uma regra nova. E é feito, né? Porque ele oferece isso pro Trump, o Trump nega. Exato, isso aqui é a parte mais crítica, legal, né? Porque ele chega pro Trump e fala, Trump, estamos aqui, mas tem uma regra nova. Se você aceitar, você vai morrer. Mas o seu país, a sua nação, vai ter posse dessa arma. E vai poder continuar com o que você está defendendo aí. O Trump fala, eu não vou pegar, porque eu não quero morrer.
Ele fala, então você é uma pessoa extremamente egocêntrica. Ele fala, você coloca a sua vida acima do seu povo. Interessante. Exato. Ele fala, não, ainda por cima, eu vou sair como um santo, porque eu vou dizer que eu peguei sim, mas eu não vou usar. Porque eu quero a paz mundial. Não vai ter pra ele, mas pro povo não vai saber. Então ele vai ser exaltado como santo. E aí você fala, beleza, que engraçado, que legal. E vaza. E aí você tem uma crítica ferrenha, né? Falando assim, olha, o presidente desse país, etc e tal. É óbvio que é assim. Sempre foi assim. Ele é extremamente egocêntrico. A população nada mais é do que a massa de manobra para os governantes. A gente sabe disso. E é interessante o final do Minoru porque ele morre deitado em cima da grana que ele foi pegar, né, cara? Exato. Porque ele não sabia da regra, estava sem memória. E é interessante essa não é só sem memória, né? O cara não pode avisar ele, porque a regra é nova. Não você tem memória, não. Não, mas o cara falou, não fala comigo mais. Ele jurou. Poxa. E ele morre em cima deitado da grana. Então é interessante que ele espalhou grana pra uma galera e ele morre em cima da grana. Entendeu? Sim. Então, é uma história legal, né? Death Note, do nada trouxe essa história. Apesar do Deus Ex Machina, eu acho que as discussões que eles usam pra terminar a história é legal. E no final, né, ele escreveu o nome dos dois na mesma página, mostra que pessoas tão diferentes fizeram impacto suficiente pro cara ter uma página pra eles. Usaram tão diferente a mesma coisa, né? O Light Yagami foi muito mais como o Trump nessa história, né? Sim. Mais egocêntrico, falou, não, eu sou o Deus, eu sou não sei o que lá. Esse cara simplesmente ele usou pra tentar fazer uma divisão de renda ali, pra crescer o país dele, preocupado com a nação. É isso aí. Coisa louca, né, cara? Eu não esperava disso do Death Note. Gostei, valeu. Não quero mais, hein? Não façam mais, não. Tá Vai bom. que estraga. Se você curtiu, você pode deixar seu comentário aí, pode dar um like também, que é importante pra gente divulgar essa merda. Escuta aqui pode com a divulgar. gente. Tem nossos podcasts também, que tem um link aí embaixo, você tem que ouvir, tem vários podcasts de 15 dias, a gente lança um podcast incrível lá. Siga o canal, se assina aí, dá o sininho. Vai apertando aí, tudo que tiver pra apertar aí embaixo, ó. Pode fazer que é incrível.